emoções afloradas. Não é, meninas? Bom dia. Gratidão, Marilice, pelo convite, né? Convite para nós estarmos aqui. Convocação, que não é nem convite, né? É uma convocação. E se não houvesse, também nós não teríamos esse momento. E a beleza do encontro, esse encontro que nos é raro. Estamos em tantas partes desse Brasil e fora dele, que pouco tempo passamos juntas. Então, a nossa presença é nos grupos de WhatsApp, é nas mensagens que trocamos. Então, hoje o sentimento pela manhã aqui é de muita gratidão, né? Tantos e tantos deixaram lá os afazeres, as correrias, os cuidados com os nossos, com os seus, para estarmos aqui e respondermos a este chamado. Então, a vocês que nos escutam com essa sensibilidade que já começou aflorada com essa partilha da Margarete, e para estar, né, inspirando, respirando essa veia da arte, eu também, né, comecei pensando de que forma envolvê-los. Lá no comecinho, isso aqui, por favor? Já está pelo final, já está lá no final, né? Então, o que a gente pensou em trazer, que é o que nós trilhamos juntos, né? Caminhamos, comungamos, que é pela interdisciplinaridade, na maestria profunda da professora Ivane Fazenda, que em determinados momentos nos uniu na PUC de São Paulo e deixou esses laços muito bem feitos, de forma que eles não desamarraram mais, né? Então, as evidências interdisciplinares, exercício, né, da arte-terapia. A Margarete inicia com a musicoterapia e eu dou aqui o segmento com a arte-terapia, né? Falar da gente não tem muito tempo, né, para que a gente fique desvendando aqui, mas nós somos oriundas do programa de pós-graduação lá da PUC de São Paulo, né? Hoje eu exerço a vice-presidência da Associação de Arte-Terapia do Mato Grosso do Sul, criada agora, recentemente lá, a mais nova associação do Brasil é a de Mato Grosso do Sul, né? E nessa nossa... sumiu aí, né? Já apareceu aí. E nessa nossa trilha, eu hoje estou aposentada pela Universidade Federal lá de Mato Grosso do Sul, já tem 5 anos, agora 6 anos que eu me aposentei, e tive um projeto pós-aposentadoria para que eu não sentisse, né, que a aposentadoria como docente iria ser uma parada na vida. Eu fiz disso um projeto e criei o ateliê, o Espaço Eco Pantaneiro. É um ateliê arte terapêutico e hoje lá nós temos grupos, que iniciou com grupos de mulheres, hoje nós já temos os grupos mistos. Eu costumo chamar os nossos grupos dos 7 aos 77, porque nós temos participantes com 7 anos, né? Meninos, até os 77. Então, trouxemos aí um pouquinho para que vocês possam conhecer, né, sobre a arte-terapia. Hoje eu estou lá como mentora, também consultora lá no Atualiza, que são cursos. E a arte-terapia, ela tem feito muito sentido nesse meu tempo pós-aposentadoria. Tá? Por favor. Então, para que eu possa, né, falar aí um pouquinho desse espaço arte-terapêutico, de diálogo, né? Completei lá a hora que a Margarete falou, a arte é poderosa, transforma, muda, toca, atinge pela alma, né?
Então, promovendo empatia, trabalhando com esse potencial criativo de quem lá está conosco, essa escuta tão necessária. E nós evidenciamos muito presencialmente as comunidades pantaneiras, né? As ribeirinhas, os quilombolas e os indígenas, as comunidades indígenas que alguns dos nossos pares aqui já tiveram oportunidade, não é? De presenciar, de ir lá, de sentir aquela energia direto, presencial, né? Estão convidados aí, tá? Vou convidá-los aí para fazerem essa experiência com o Pantanal. E para que a gente possa... Lembra que está assistindo lá no... Ah, sim. Ok. Eu não reparei aqui, não. Tá certinho. E para levá-los um pouco mais, eu pensei, eu preciso levar esse público que estará lá para sentir um pouco esse espaço pantaneiro, né? O Pantanal é uma dimensão muito, muito extensa, mas eu quis aproximá-los um pouquinho desse espaço pantaneiro que eu falo para vocês. E pela poesia, pela escrita criativa que lá nós desenvolvemos nas nossas oficinas, uma escrita criativa. E a escrita criativa é trabalhar com a poesia que há dentro de cada um de nós e que fica tão escondida. Então eu convidei Manuel de Barros, que é o nosso poeta pantaneiro que mais simboliza e representa tudo de beleza e de especial que há no Pantanal. E ousei, verdadeiramente ousei, né, escrever aqui junto com o nosso grupo lá, uma homenagem, uma poesia a Manuel, que eu quero pedir licença para vocês, para estar convidando-os a participar, a partilhar comigo. Manuel e os achados do Pantanal. Manuel andava descalço no chão, catando palavra, humor e canção. No brejo fazia seus achadouros, colhia silêncio, inventava louros, falava com rãs e com passarinhos, fazia do nada o seu caminho. Um galho virava verso bonito, um grilo, um poema quase infinito. Dizia que o vento tinha pensamento, que o barro guardava um sentimento. E entre garças, rios e flores, Manuel plantava seus amores. Seu livro era feito de chão molhado, de rastro de bicho e céu nublado. Escrevia o que o mato dizia baixinho e o sol respondia lá no caminho. No canto do mundo ele fez morada. No rumor da água nascia a poesia. E até hoje o Pantanal inteiro fala em voz mansa do seu poeta verdadeiro. Gratidão pela escuta, viu? Foi assim uma emoção hoje aqui trazer, porque a gente sente nesse poeta, nos achadouros que ele nos apresentou durante uma vida, um pantaneiro recluso que escreveu, que produziu suas poesias lá no chão do Pantanal, no meio, mesmo entre as garças e os passarinhos. E foi com ele que nós resolvemos apresentar um pouquinho do Pantanal para vocês. Tá? Mas o que é arte-terapia? Eu acredito que talvez essa pergunta ficou aqui em alguns de vocês,
que, por ser uma prática integrativa muito recente, muitos não conhecem ainda, né? E a arte-terapia, ela é essa prática interdisciplinar que utiliza a expressão artística como uma ferramenta terapêutica. Conecta, né, a psicologia, a educação, a saúde, a arte e quais outras áreas estiverem envolvidas, porque esse braço, ele não chega num só lugar, ele é amplo dentro da arte-terapia. E é um modo, né, segundo a Associação Brasileira, o BAT de Arte-Terapia, é um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base de comunicação, né, entre o cliente e o seu profissional. A sua essência é a criação estética e a elaboração artística que convergem em prol da saúde de quem dela participa. Ok? Então, vamos lá. Né? Como é que está posto isso tudo na função, na profissão do arte-terapeuta? O que é que ele faz, como é que ele media, como é que ele trabalha e como ele contribui efetivamente para a saúde mental, para a expressão deste ser que precisa se conhecer melhor e que precisa saber se reconhecer mais no mundo, o seu espaço, o seu tempo, a sua vida. Então, é uma das práticas que é prevista pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Porém, ela ainda está em fase, junto com as demais que vocês estão vendo ali, né? Da musicoterapia, da biodança, da dança circular, da meditação, osteopatia, quiropraxia e tantas como a Shantala, a terapia inclusive comunitária e a yoga. Então, junto a esse bloco, hoje está tramitando no Congresso, né, a aprovação final, o reconhecimento, como nós estivemos reunidos na semana passada, e amanhã pela manhã temos aí um fórum, né, da UBAT, da Associação Nacional, da União Nacional aí dos Arteterapeutas, para discutirmos em que momento esse reconhecimento se encontra. Então, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já aprovou a regulamentação da profissão do arte-terapeuta. Então, de acordo, vai ser, né, está sendo definido como é que se usa esses recursos, que são as artes visuais, a música, a dança, o canto, o teatro e a literatura, para favorecer esses processos terapêuticos, promover o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, a criatividade e a prevenção das doenças mentais e psicossomáticas. Entre os nossos, né, que estão conosco lá no ateliê arte terapêutico, nós já tivemos muitas situações de jovens com tentativas muito próximas do suicídio, principalmente do nosso estresse do dia a dia, provocando tantos danos pela ansiedade, e também aqueles que buscam para sentirem um pouco mais dessa expressão, como o pincel, por exemplo, nas mãos, né? Que correm nas telas, no tecido, em diversas bases que ele ousar exercitar. Então, a arte-terapia é essa área que utiliza esses recursos com finalidade terapêutica. Nós não buscamos lá desenvolver artistas, técnicas pelas técnicas. O arte-terapeuta é responsável por mediar a atividade, por acompanhar esse processo. Os materiais escolhidos e a maneira de criar de cada um relaciona-se muito com as questões emocionais, que é daí que ele escolhe qual delas ele mais quer experimentar. Auxilia na ampliação dessa percepção de si, das possibilidades de fluir de cada indivíduo, estimulando principalmente a autonomia de cada um.
Então, a arte-terapia, ela permite ressignificar essas experiências internas por meio da criação livre, fazendo da arte uma expansão da sua própria vida, estimulando a saúde criativa, superando dificuldades e as barreiras para viver de uma forma mais completa, mais plena, consigo mesmo e com os outros ao seu entorno. Essa é a proposta. E quais materiais, né? Como que a gente desenvolve isso, né? Coloquei lembrando como é vivenciar a arte-terapia lá no espaço Eco Pantaneiro. Cada encontro que nós realizamos semanais são utilizados materiais diversos. Tá? Então a gente trabalha com as colagens, com as pinturas, nós trabalhamos com vários elementos plásticos para desenvolver essas atividades e entre eles os elementos da escrita criativa. Essa escrita terapêutica que são através das poesias, das histórias de vida que eles contam naturalmente durante o desenvolvimento das atividades, inclusive a criação sonora. Temos aí agora há pouco, estamos trabalhando com um grupo de professores pela arte-terapia com a criação sonora. Então, a troca de materiais nos instrumentos que a gente utiliza em cada encontro é que vai compor todo esse processo terapêutico. O incentivo que nós procuramos trabalhar com os participantes para que eles ousem, para que eles aceitem os desafios, para que eles se deem a esse direito de experimentar uma tinta, por exemplo. E eu tenho algumas que diziam assim: não espere que eu coloque nada nesta tela, não coloque expectativas comigo, não sai nada. Hoje as obras desta mulher são excepcionais. Então não poderia, que eu até lembrei aí de um pensamento do Foucault, né? Não poderia a vida de todos se transformar em uma obra de arte? Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objeto de arte e não a nossa vida? Então, isto é para lembrar que nós somos desprovidos desse julgamento estético. O bonito, o feio, o perfeito, lá não existe. Não há nenhum tipo de julgamento estético ou de valor sobre o que é criado. Na arte-terapia não se aplica o uso de conceitos, porque o importante é a criação, o processo, a expressão, e não a arte como um fim em si mesmo. Aí é um pouquinho para vocês conhecerem do Eco Pantaneiro, né? O espaço, como é que essa arte atravessa fronteiras e conversa diretamente com a alma. Esse gesto criativo que nós trabalhamos para ser o mediador entre o sentir e o compreender. Se você conseguir colocar para a gente, tem uns videozinhos com a expressão dos participantes, com os depoimentos, né? Ali vocês estão vendo um pouquinho disso. Acho que é o próximo, não acredito, tá? Não, tá aí mesmo, né? Não, é no anterior. Se você clicar em cima deles, não abre? Não abre. Há uma fala de cada um deles sobre o que a arte-terapia promove, fez, tem provocado na vida de cada um, que eu trouxe, infelizmente, está dando, né, está passando e não está abrindo. Mas um pouquinho, eu acho que vocês conseguiram pensar, né, de que forma que a gente pensa a sustentabilidade e o cuidado, tá? E a questão do cuidado, principalmente do cuidado com o outro, principalmente da observação, que eu falo que é a ferramenta principal na arte-terapia. A arte, ela trabalha com essa ferramenta que é de você olhar mais, de você sentir mais, de você saber um pouquinho mais como o outro está.
Então, eu agradeço assim muito a vocês por esse momento aqui de escuta, de atenção, com tantos outros momentos que ainda virão. Então, Deus abençoe, parabéns, Marilice, pela iniciativa. Não, ela pôde e ele não... Além da sua apresentação, as fotos, a Ana Lúcia, fica tranquila, essas fotos, deu para sentir muito bem. Dá para abrir quando foi? Não? Não, aqui é suporte. Depois a gente passa. Tranquilo, tá? Então, é isso aí, tá? É a pintura nas pedras, é a pintura na madeira, é a pintura na tela, e é a própria criação de ninhos de passarinho, que é o meu último cliente que está lá, produzindo os ninhos de passarinho, que é o Camargo, né? Um policial aposentado que chegou para o nosso grupo e compôs com o grupo agora, ultimamente. Gente, eu beijo a cada um de vocês, a cada uma e a cada um. Que Deus abençoe. Amém.